Pessoal, esse episódio é extremamente importante, vai trazer uma série de informações sobre a discussão, né, das barragens e principalmente dos processos que envolvem as comunidades. Então, pedir para vocês fiquem até o final desse episódio. Tem um monte de coisa importante que vocês vão poder pegar lá no final, né, que a gente está construindo e guardando lá. Vamos falar um tiquinho sobre os rompimentos de barragem, sobre o processo de reparação, a repactuação também, que está aí batendo na porta de todo mundo. Então, acho que essa é uma discussão muito gostosa da gente levar. Vamos tentar aqui, de maneira leve, trazer, mas esperando também que vocês venham contribuir com a gente. Então, vai com a gente até o final, beleza? Bora! Salve, malungas e malungos! Esse é o podcast Papo de Malungo, podcast para discutir identidade, ancestralidade, pertencimento e as temáticas que envolvem as comunidades quilombolas. E olha, nós aqui de novo, né? Juntamente com o Felipe, com o Bernardo, advogados das comunidades quilombolas daqui de Mariana e com a minha colega Tatiele também, para a gente voltar a discutir um tema. A gente discutiu mineração e agora a gente vai para a questão das barragens e também dos impactos, né? E principalmente dos processos envolvendo as comunidades aqui. Assim, exatamente. Eu acho que a gente precisa, né, trazer aqui um tiquinho da nossa realidade, né? Porque, apesar de ser a realidade do nosso território, ela conversa com a realidade de outros tantos territórios, né? Então, eu queria escutar um tiquinho de vocês, assim, como que vocês avaliam esse processo que aconteceu em 2015, né, do rompimento da barragem de Fundão, e que depois ocorreu novamente em 2019, né, em Brumadinho, assim. Qual que é a análise que vocês fazem, assim, de possíveis falhas, de coisas que poderiam ter sido construídas para a gente não chegar nesse 2019 e a gente passou do 2019 e a gente ainda tem muitas inseguranças, né? Então, para a gente não ter novos 2015 e 2019, o que é que vocês acham que pode ser feito, assim? Como que vocês avaliam todo esse processo? Bom, eu acho que tem duas falhas grandes, assim, então, uma no processo punitivo mesmo dessas empresas e no processo reparatório. Desses crimes ambientais, ninguém foi condenado penalmente, não tem uma individualização da pena para saber quem que é o culpado, quem fez isso acontecer, quem poderia ter evitado, simplesmente apaga da história e chama de desastre ambiental. Foi por acaso. Então, acho que precisa realmente repensar na forma como a gente está punindo as empresas, os gestores das empresas. E no processo reparatório, que primeiro foi o TAC, depois o TETAC, depois o TAC-GOV e agora, de novo, repactuação. Porque o tempo todo precisa ser feito um novo pacto entre as empresas e o governo, porque nunca as comunidades atingidas foram consultadas em nenhum desses acordos. Então, sempre, novamente, as comunidades têm que brigar pelos seus direitos e pedir um acordo em que elas sejam abrangidas. Então, acho que, de novo, teve uma falha nessa repactuação, as comunidades atingidas não foram escutadas e, de novo, está causando a revolta dos atingidos por não terem sido escutados, não terem sido apresentado uma forma de reparação que esteja adequada a como os atingidos veem que seria uma reparação justa e adequada. Bom, os rompimentos de barragem em 2015 não foi o primeiro, né? A gente já tem outras experiências de rompimento de barragem, inclusive em Minas Gerais, que aconteceu em Macacos e também em Itabirito, anteriores a 2015, e que tiveram também impactos, mas não do tamanho, né, que foi em 2015 o rompimento da barragem da Samarco, Vale, BHP, aqui em Mariana. E eu acho que na época, devido à grandiosidade desse impacto do rompimento, o governo federal, algumas instituições de justiça, elas não tinham um preparo suficiente para lidar com a complexidade que foi esse rompimento. Então, muitos dos direitos dos atingidos não foram contemplados nesses acordos, TACs, que o Felipe mencionou anteriormente, e também não foram respeitados o direito à participação e à informação das comunidades atingidas.
Então, viemos nesse processo em 2015, houve uma tentativa de alteração da legislação específica com relação às barragens. Isso não foi para frente na Assembleia do Estado de Minas Gerais, apesar de uma pressão popular que foi feita. Né? Foi proposto um projeto de lei de iniciativa popular para alterar a legislação, para tornar ela mais rígida, mas isso não foi para frente. Enfim, veio o rompimento da barragem em Brumadinho, da Vale, né? E isso causou uma comoção maior ainda, né? Cumulando com aquele impacto que já tinha sido causado pelo rompimento da barragem aqui em Mariana. E aí, então, houve uma alteração da legislação para tornar mais rígidas as regras com relação a barragens especificamente. Apesar do debate das comunidades e dos atingidos, que já vinham mostrando a necessidade de que tivesse uma legislação específica para os atingidos. Né? Então, foi uma discussão com relação ao que as empresas deveriam fazer, mas se esqueceram dos direitos das pessoas que foram impactadas. E isso só veio agora em 2022, 2023, né, com a promulgação da política estadual aqui em Minas Gerais, né, a política estadual dos atingidos por barragens, mas foi objeto de luta desde 2015. Então nós demoramos aí 8 anos, praticamente, para se ter uma legislação específica para quem fosse atingido por barragens e por projetos de mineração. Então, nesse sentido, houve um avanço, demorado, mas houve. Né? Mas com relação à tratativa com as empresas, o que a gente vê hoje em dia é que o modo como essas empresas vêm operando, seja para instalação, seja para o desenvolvimento das suas atividades, continua o mesmo. Né? Nós não tivemos avanço nenhum. Nós discutimos aqui no episódio anterior vários direitos de populações que são atingidas, comunidades tradicionais, povos indígenas, que não são respeitados. Então, apesar de ter acontecido isso em 2015, repetido em 2019, falta um amadurecimento, né, da sociedade brasileira como um todo, de como lidar com empreendimentos que causam impacto significativo e garantir para quem é o impactado os seus direitos. Então, eu acho que ainda falta esse amadurecimento e isso só vai ser conseguido com luta, né? Porque todos os direitos eles são só conseguidos com luta, né? Eles só são previstos em leis e com muita luta. E é isso que a gente não pode deixar de ter. Sim. E eu acho que tem outro ponto também, que assim, quando a gente fala de barragens, elas não só trazem impacto quando há o rompimento, né? A existência da barragem, ela já traz para todo mundo que está ali ao redor uma insegurança, assim. De pegar em Minas Gerais, então, tanto de barragem que a gente tem, assim, a nível de quase colapso, é muito grande, assim, os estudos vêm demonstrando isso. Recentemente teve até um vídeo que circulou muito na internet, né, de uma cidade onde as pessoas saíram de casa, assim, muito na correria, porque achou-se que a barragem ia romper. Então, assim, é um trauma que vai sendo criado dia após dia. Você não sabe se você está seguro naquele local. Você vai dormir e, se por um acaso, você vai ser varrido pela lama. Então, assim, é o que a gente chama também da lama invisível, né? Que quando não há um rompimento, mas você lida ali todos os dias com o impacto de ter uma barragem ali perto do seu território, trazendo alguma insegurança. Você não sabe, por exemplo, se o sistema que eles têm vão funcionar mesmo, se de fato você está seguro. Então, assim, é uma questão que vai dia após dia desesperando as pessoas, trazendo insegurança e expulsando essas pessoas do seu próprio território. Então, ter uma barragem, assim, próximo de você, ou na iminência, assim, de romper, é muito complexo e é muito complicado de você, inclusive, ir para o diálogo com algumas pessoas referente a isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em um novo modelo de mineração, a gente pensa também que não dá para a gente continuar a construir barragens da forma que estão sendo construídas. A gente já viu que não dá certo. A gente já viu que existem vários territórios aí com o desespero de amanhã não existir mais. A gente teve, por exemplo, comunidades varridas, né, que não existem mais naquele espaço porque a barragem de Fundão rompeu e apagou aquele território. E assim, para você fazer a retomada da sua cultura, da sua tradição, sendo
sofrendo deslocamento físico forçado para um outro território, é desesperador, porque você passa a conviver com uma outra cultura, você passa a conviver com outros impactos que são gerados a partir do crime de rompimento de barragem. E aí o que isso traz, não só para a saúde física, como emocional dessas pessoas, talvez seja irreversível. A gente tem, por exemplo, pessoas, né, que vivenciaram, infelizmente, o rompimento da barragem de Fundão, que foram expulsas de seus territórios e que, assim, algumas não chegaram nem a ver, por exemplo, o que a gente chama de reassentamento, né, que é as pessoas fazerem a retomada de suas casas, mas num outro espaço, porque não tiveram tempo. Porque algumas faleceram, talvez de desgosto até, né, de não poder mais conviver naquele ambiente. E quando a gente fala, por exemplo, de povos tradicionais ou de comunidades da zona rural, a gente pensa muito nos nossos idosos, assim, os mais velhos, né, que tem muito apego àquele ambiente que cresceu, aquela galinha, aquela foto, e que você não tem mais isso. Então você tira essa pessoa de onde ela sempre viveu, joga ela para uma cidade para ela ter que lidar depois de anos, com a complexidade que está dentro de um território mais barulhento, de um território onde não se conhece nada, de ter que fazer novas redes e de, por exemplo, quando voltar para esse reassentamento, a sua rede anterior já não existir mais. E aí você fazer novamente uma retomada de quem você era. Então, são processos muito pesados e que podem, de fato, assim, fazer com que essas pessoas jamais retomem para a qualidade de vida que elas tinham anteriormente ao crime de rompimento de barragem. E esse processo, ele se repete, né, Tatiana? A gente, na própria retomada das atividades que a gente viu aqui em Mariana, né, da Samarco, Vale, BHP, a gente viu que, muitas das vezes, a retomada das atividades dessa empresa que causou esse tanto de dano, ela é uma continuidade do dano que já foi causado, né? Então, a empresa teve que apresentar novos estudos de retomada das suas atividades, mas não previam os impactos que ela estava causando, retomando as suas atividades. Ou seja, já existiam alguns impactos, eles não eram previstos, a empresa causou o dano que causou, né? E na retomada continuam ocultos alguns dos impactos, né? E, na verdade, a retomada dessa atividade pode ser considerada, inclusive, como uma continuidade dos danos causados pelo rompimento. E aí eu digo o exemplo do último licenciamento que teve da Samarco, né, para a retomada das suas atividades, ao nível de produção que ela tinha anterior ao rompimento, que é a construção de pilhas de estéreo. Ao invés de fazer uma nova barragem, a Samarco optou por um procedimento diferente de retirada do minério e tratamento do minério, que é a construção de pilhas de estéreo. Pilhas de estéreo são morros artificiais, é aquilo que não se aproveita do minério, é como se fosse uma areia, e ela é empilhada, colocada, construído um morro onde é empilhada essa areia, e ela altera a paisagem. Ou seja, as pessoas que estavam ali não estavam acostumadas com esse morro, e agora, daqui para frente, vão ter que se acostumar com isso, porque foi autorizado o licenciamento, então foi autorizada essa atividade. Então, vai ter uma alteração na paisagem. Existe uma comunidade ali próxima, que é a comunidade de Camargos e a comunidade de Santa Rita do Urão, que elas vão ser impactadas diretamente pela essa alteração da paisagem. É uma areia muito fina, então vai ter uma alteração na qualidade do ar também, que vai ter uma poeira ali enorme com tráfego de caminhões. O próprio empilhamento em si vai gerar uma poeira, vai aumentar, né, o nível de poeira, então a respiração das pessoas vai alterar significativamente, vai ser um impacto muito negativo. A gente vai ter algum soterramento de nascentes, então algumas nascentes vão ser soterradas para que sejam construídas essas pilhas de estéreo. Vai ter uma construção de uma estrutura de correia para levar essa areia para essas pilhas de estéreo. Então, vão ter luzes que vão ser acesas durante a noite. Então, aquela comunidade que vivia no âmbito rural, que à noite a pessoa podia dormir até de janela aberta, né, que não ia ter esse tipo de iluminação, ia ter uma qualidade de vida melhor. Então, à noite, ela vai se dar com diversas luzes
que ela não via antigamente, né? As pessoas vão começar a frequentar mais aquele ambiente a título de trabalho e talvez até para morar também. Então vai ter um trânsito de caminhões, de carros, de pessoas diferentes naquelas comunidades. Então esses tipos de impacto não foram levados em consideração na hora de aprovar esse novo licenciamento da Samarco. Então, o dano ele é permanente, né? As pessoas, além do processo reparatório, que não foi finalizado até o presente momento, depois de tanto tempo, né? Desde 2015 até 2025, as pessoas ainda vão ter que lidar com outro tipo de dano, né? Que é a retomada das atividades da empresa. Então, é uma questão que o governo não consegue lidar, porque ele é refém dessa atividade que é importante para o orçamento do município, para que o município consiga prover as necessidades da sua população, mas não tem essa sensibilidade de que tem que ser respeitados os direitos das pessoas e que é mais importante, né, que é a qualidade de vida da nossa população. Porque aí, nesse caso, as pessoas não estão tendo nem direito de escolha, né? Porque, na realidade, a escolha ou você fica dentro desse território sofrendo todos esses impactos, ou você sai dele. Então, você não tem mais a possibilidade de continuar onde você estava e de maneira saudável. É o que está posto agora, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores problemas também. Porque a gente fica aqui o tempo todo falando, tem que ter o protocolo de consulta, tem que ter isso, vamos fazer luto, vamos fazer o quê? E que eu acredito que essas comunidades provavelmente fizeram. Porque, né, a gente sempre luta para que isso não aconteça. Mas, no final, a gente acaba tendo instâncias, né, jurídicas ou provavelmente o Estado dizendo, não, tá tudo bem. Vamos seguir avançando porque o progresso tem que seguir. Só que a custo de quê? Quantas pessoas vão adoecer, sabe? Com tudo isso que você falou. Quantas pessoas vão, de fato, querer sair daquele ambiente porque aquele ambiente já não cabe ela mais. Ainda que elas tenham nascido e crescido naquele espaço. Então, por mais que você saia, você ainda assim será impactado, porque você sempre vai lembrar, esse era o meu território e eu não posso mais estar no meu território por esses motivos. Então, é a mineração avançando e expulsando as pessoas de seus territórios. Eu acho que realmente esse dano invisível que eu observo bastante dentro das comunidades atingidas pela mineração e é bem forte, assim. Não só nessa questão assim, de quebra da rede de apoio, quebra dos laços familiares. O que acontece muito é a criação de muitos conflitos internos dentro das comunidades. E é um conflito que é estimulado pela própria mineradora, porque fica muito mais fácil de você conseguir negociar ou impor algo para uma comunidade quando ela está desunida. Então isso é realmente algo que é uma estratégia das mineradoras. Sim. Nossa, é a coisa mais triste assim, para uma comunidade que você sempre vê assim, foi que era tradicional, tinha sua cultura, seus laços, claro que toda a família briga, mas, né? Mas aí vem a mineradora, ela estimula, assim, sabe? E aí quebra mesmo a comunidade. A gente tem que também pensar, por exemplo, nessa questão dos impactos, né, que eles acontecem nessa retomada das mineradoras, mas também no processo que eles chamam de reparação. Sabe, por exemplo, na nossa comunidade aqui, o município de Mariana, né, ele recebeu algumas compensações pelo que ocorreu. E uma dessas compensações, e eu gosto muito de trazer essa, porque essa trouxe um conflito para dentro do nosso território, foi a construção de uma estação de tratamento de água. E aí essa construção, ela está dentro de um território de uso nosso e ela beneficia um distrito aqui do município de Mariana. Só que a gente não sabia que isso seria construído. Nós ficamos sabendo por altos que ia ter uma reunião nesse distrito, deslocamos para essa reunião para tentar entender. E quando a gente chegou lá, que nós somos comunicados, vai ser construído. A gente falou, mas espera aí, mas nós existimos ali, e como é que nós vamos ficar? E aí a gente foi para a conversa, e aí a gente entendeu, inclusive, que eles usariam do nosso território para passar com caminhão, assim, com tudo, material, com o que tirasse da obra, e que isso ia impactar fortemente a nossa comunidade, porque nós temos várias crianças, nós temos várias pessoas idosas que vivem ali na tranquilidade do dia a dia, além dos impactos, né, na estrada, caminhão pesado, um monte de coisa. E a gente foi conversar com eles, né, e a resposta que eles deram para nós foi: a gente não sabia que vocês estavam ali. A gente não sabia que tinha quilombola ali.
quando na realidade eles não só sabiam, como já tinham entrado no nosso território sem autorização para fazer algumas demarcações. E mais, o município deu para eles a liberação para fazer isso. Então a gente teve que partir para o enfrentamento, inclusive, assim, muito no receio, porque criou-se uma falácia de que as comunidades quilombolas de Vila Santa Efigênia não quer que o distrito tenha água. Então gerou um desconforto para nós. Porque as pessoas desse distrito começaram a achar que a gente era contra a água chegar para eles. Quando não, o que a gente estava dizendo era, ok, maravilhoso que a água vai chegar para vocês. Mas a gente também queria água, porque a gente não tem água encanada aqui. Sabe? A água que chega na nossa torneira não é água tratada. Sabe? A gente precisa melhorar o saneamento das nossas comunidades. Então, por que é que a gente vai ter uma estação de tratamento de água construída dentro do nosso território de uso e não vai contemplar também a nossa comunidade? E a gente começou, inclusive, a debater sobre o racismo ambiental, sobre como isso vai atravessando as nossas comunidades e é o resto que fica pra gente. Então tá tudo bem passar dentro do nosso território, estragar nossas casas, tudo que a gente tem e não ser responsabilizado por isso. Nós voltamos para a discussão com a empresa, falamos com eles, então tá bom. Vamos fazer aqui um documento que a gente coloca aqui. Se vocês estragarem o nosso território, como a gente sabe que vai estragar, como a gente sabe que vai impactar as nossas casas, em X tempo, vocês vão ter que reparar. Eles desistiram. Porque a conversa era, não vai ter impacto nenhum, tá tudo certo. E a gente falou, então tá bom, então vamos botar no papel, já que não tem problema nenhum. Quando eles viram a seriedade, que a gente não estava ali para brincadeira, se a gente tivesse, o que tivesse que fazer, a gente faria para resguardar o nosso território, aí eles recuaram. Porque o que estava acontecendo? Eles sabiam que passar com esses caminhões pesados iria sim impactar qualquer estrada que esses caminhões passassem, mas era muito mais fácil passar na nossa comunidade, que é uma comunidade quilombola, ali no meio do mato, tá tudo certo. Agora, passar com isso dentro de outra comunidade que é mais visível, né, que tem casas maiores, né, aí não pode. Então, assim, esse foi um processo muito difícil pra gente, mas nós tivemos que enfrentar a partir do crime do rompimento da barragem de Fundão. E eu acredito que não é só o nosso território que vivenciou isso, que os outros territórios também, a partir do seu processo de reparação, também tem que lidar com esses impactos de algo que deveria vir para reparar, mas que no momento está trazendo mais conflito para essas pessoas. É o caso, por exemplo, de Barra Longa, né? Em que a retirada da lama foi feita por caminhões, e os caminhões passaram dentro da cidade, no centro do município de Barra Longa, e começaram a causar rachaduras nas casas, pela passagem desses caminhões muito pesados. Então, o processo de reparação que deveria reparar, na verdade, ele estava causando mais danos ou outros tipos de danos àquelas comunidades, né? E elas foram descobrir isso depois que o dano aconteceu. É o seu caso. É o caso de vocês aqui da Vila de Santa Efigênia, que foram descobrir depois que já estava pronto, né? Já estava tudo definido e vocês não tiveram oportunidade de opinar, de mostrar quais são os impactos nas suas comunidades, como que isso poderia ser feito, ok, mas de uma forma diferente, né? É aquela história, né? Ninguém é contra o dito progresso, né? Mas o progresso tem que ser feito respeitando a dignidade das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Inclusive, a gente teve pessoas dentro do território, assim, que assinaram documentos dando essa liberação, mas nem sabia, assim, que era para isso, sabe? Que aquilo que a gente falou até no podcast anterior, sabe? Eles chegam muito na maneira de induzir essas pessoas. E isso era muito complexo, porque, por exemplo, teve uma vez que essa empresa, né, que no caso era a antiga Renova, ela inclusive não nos reconhecia enquanto atingida, mas quando a gente entrava no site dela, uma das capelas da nossa comunidade era como patrimônio de comunidades atingidas. E a gente teve que enfrentar assim, um processo muito grande para ser reconhecida enquanto atingida. E isso só aconteceu no ano passado. Ainda que as nossas comunidades tenham vivenciado todo esse processo, né, de impacto por causa do rompimento da barragem, a resposta que a gente tinha era que nós não éramos atingidas. E aí vocês dois fizeram muito parte desse processo, né? A gente acabou conhecendo o Felipe, assim, quer dizer, o Felipe nos achou. E num momento em que foi muito complexo pra gente, porque dentro das comunidades a gente sentia todos os impactos, e quando a gente ia até esse espaço, né, da Renova, né, de quem representava as mineradoras nesse momento, dizer para elas, olha, eu perdi renda,
olha, eu fui impactada dessa forma, minha relação social e outros tantos impactos que a gente tem dentro do território, ela dizia pra gente que não. Então, era lidar com a dualidade de ser atingido, mas de não ser reconhecido enquanto atingido. E pensar que, assim, foram anos. Nós estamos falando de 2024, assim, de um processo que aconteceu em 2015, para você ser reconhecido enquanto atingido. E até este momento, nós não fomos reparados em nada, assim. Inclusive, a gente teve a repactuação, que é também um processo complexo. Eu acredito muito que era necessário que algo fosse feito pelo governo brasileiro, mas, assim como o Felipe também, eu tenho algumas críticas à repactuação, porque foi um processo construído sem a participação dos atingidos. Então, como você, que não vivenciou aquilo, vai dizer como reparar aquilo, sabe? Quem está aqui é que está sofrendo. E não estou falando de chamar todo mundo para discussão, mas de possibilitar que algumas peças-chave que representam este coletivo de atingido estivesse ali naquela mesa, discutindo sobre como nós vamos reparar esses danos. Então, eu queria voltar um tiquinho e perguntar para o Felipe como que foi, assim, essa sua chegada nas nossas comunidades, o que você sentiu, assim, e o que te fez também, de fato, pensar em como nos auxiliar dentro desse processo. Então, acho que naquela época eu estava fazendo aquele projeto social do IAP para estar ajudando as comunidades tradicionais a estar indo em busca de projetos sociais, projetos ambientais que pudessem auxiliar a comunidade. E aí eu tinha visto que tinha uma comunidade quilombola em Mariana. Aí eu fiquei, ué, como assim? Eu nunca ouvi falar. Do lado da barragem, estou trabalhando nesse caso faz muito tempo. Como é que tem uma comunidade lá? Eu nem ouvi falar. Aí eu fui, não, tem até uma associação registrada. Quem que é essa Tatiele? Eu falei, oh, que legal, o que vocês estão fazendo aí? Vamos tentar fazer uma coisa legal junto para sua comunidade e tal. Aí depois que você me chamou, aí eu vim com a minha esposa também, que estava no projeto. A gente conheceu a comunidade, assim, aí eu, comecei a ver os impactos sociais que vocês estavam contando. Eu perguntei, mas como assim, vocês não tem nada? No governo não ajuda? Aí, não fomos impactados. Como assim? Foi muito estranho, assim, né? Eu falei, vocês têm que brigar. O Degredo tá brigando, tá pondo a cara a tapa e eles estão conseguindo os direitos deles. E todo mundo que eu lembro que tava em choque, assim, né? Acho que tá falando besteira. Aí eu lembro também, eu tava trabalhando a gente já tinha protocolado a ação inglesa, mas não tinha como incluir vocês naquela época na ação. Aí eu falei, não dá. Eu posso tentar. E aí tinha aquela conversa com você, com a Tatiele, ó. Eu não gosto de prometer coisa que eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se consigo. Não dá esperança, por favor. E até, não, a gente vai! Ai, meu Deus do céu! Mas, graças a Deus deu certo, assim, né? E vocês foram incluídos, a gente conseguiu brigar pelos direitos de vocês. Vocês começaram a entender, a gente foi atrás do TETAC, ver que vocês, desde o TETAC, que tinham se formado, era uma das poucas comunidades que tinha sido já identificada para ser feito estudo sobre os danos. Até agora não foi feito nada. Então, é uma das poucas comunidades que, desde o TETAC, tem esse direito. E aí, nossa, meu Deus do céu, a gente tem que fazer uma coisa, né, Tatiele? E, graças a Deus, conseguimos incluir vocês na ação inglesa, vocês começaram a ter mais voz, conseguimos incluir vocês na repactuação, meio que não da forma como a gente gostaria, mas eu acho que o que eu vi nessa trajetória de vocês é a prova que se ficar calado, o governo vai esquecer, as empresas vão esquecer e vai ficar por elas. Então, assim, é importante a unidade da comunidade, que realmente foi impressionante como eu vi a sua capacidade de mobilizar a comunidade aqui, 3, 4 quilombos, que, cada um mais escondido que o outro. Estratégica. Para estar indo atrás do direito de vocês, seja na Inglaterra, seja aqui no Brasil. E foi, assim, acho que foi um flip, assim, que teve em vocês naquele ano, né? Assim, para ir atrás do que vocês tinham direito. Foi, acho que foi, assim, muito também na possibilidade de ter um auxílio, uma assessoria, que é aquilo que a gente já falou lá atrás, né? Porque todas as vezes que a gente batia na porta, eles falavam, não, vocês não são atingidos. E aí, como que a gente comprovaria isso sem
nenhum respaldo, inclusive jurídico. Porque nós estamos falando das nossas comunidades que não tinham estrutura nenhuma. A gente não tinha nem advogado, a gente não tinha nada assim, sabe? Então ficava muito naquele... E agora? Para onde que eu vou? Então, quando, por exemplo, o Felipe chegou, a gente falou... É isso, eu acho que essa é a possibilidade. E não de achar que ele fosse nos salvar, sabe? Mas até de nos auxiliar nesse entendimento. Porque muitas pessoas, durante muitos anos, ainda ficaram com a sensação de impostor. Será que eu sou ou não sou atingido? Porque disseminou que atingido era só quem o território tinha sido varrido pela lama. Até todo mundo criar o entendimento que nós estamos falando de um território atingido, que não vai ser só que... Tinha até aquele atingido diretamente e indiretamente... Mas que a gente não falava disso, mas sim de pessoas que estão sendo impactadas dia após dia pela mineração e pelo rompimento da barragem, foi complexo até da gente ter isso aqui dentro do território. Então, assim, a gente teve que, de fato, fazer um levante e que naquele momento, ou era coletivo, ou ele não existiria, para que a gente pudesse, inclusive, pensar nessa ação que hoje corre em Londres. E eu acredito, assim, fortemente que essa nossa visibilidade aqui no Brasil, ela só veio quando a gente começou a nos movimentar no exterior, assim, sabe? Porque aqui a gente não era reconhecido enquanto atingido, mas lá no exterior a gente já estava caminhando. Então a gente partiu para várias reuniões, para vários encontros com parlamentares, ONGs e outras figuras, né, que poderiam nos auxiliar dentro desse processo. E eu estou falando de ir para Londres, eu estou falando de ir para a Austrália e para outros tantos lugares, para que essas pessoas pudessem nos escutar. Então nós tivemos voz lá fora primeiro, para depois ter voz aqui dentro. E só depois que, por exemplo, nós somos... aceitos, né, de certo modo, dentro de uma Câmara Técnica que fazia, naquele momento, parte do sistema CIF, que era o Conselho Interfederativo, que era a Câmara Técnica Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais, e que aí a gente passou a discutir o nosso processo de reparação. E que aí, através, né, de deliberações do CIF, nós somos reconhecidos pela Fundação Renova enquanto atingido. Mas até lá foi um processo de luta, assim, e muito cansativo, e demandando muito, e todo mundo tendo que fazer o enfrentamento. E ainda assim, a gente sofre os impactos disso. Porque nós não conseguimos ser reparados naquele antigo sistema. E aí a gente caiu na repactuação. E aí a repactuação é aquilo que a gente já falou. Foi feita as comunidades tradicionais. E aí eu não estou falando só dos quilombolas, estou falando também dos faiscadores, dos garimpeiros, né, dos pescadores. Nenhum tradicional foi consultado previamente. Então, eles até vão fazer uma consulta. Mas e aí? Porque o pacto já foi feito. A gente não tem possibilidade de alterar mais o que já está pactuado. De fato, essa repactuação, ela vai suprir todas as necessidades dessas comunidades? Porque quando a gente fala de reparação, a gente precisa falar de reparação integral. O integral, para mim, ele já começa com a não repetição. Por aí já caiu por terra, porque a gente teve repetição. E o integral também é devolver para você os seus modos de vida, a sua qualidade de vida. E o que está posto dentro da repactuação não necessariamente vai conseguir suprir isso. Então, como que a gente fala de um processo de repactuação para findar, né, uma reparação que não ocorreu e dizendo que isso vai ser integral, sendo que ele não está chegando na sua integralidade para as pessoas? Nesse processo que eu estava pensando, o que foi realmente importante era o entendimento como atingido, porque é muito difícil mesmo quando... E aí vem a importância da assessoria técnica, que talvez se vocês tivessem tido uma assessoria técnica desde 2015, 2016, vocês estariam entendendo melhor como vocês estão sendo impactados e passando isso também pro governo e para as empresas, porque não é claro, assim. Eu lembro quando eu vim aqui, assim, tipo, é próximo da barragem, deve ter tido algum impacto, assim, mas é só realmente com a convivência com vocês contando qual que era a tradição, como que era o modo de vida de vocês, que aí, a partir daí, a gente poderia começar a mostrar quais que eram os danos que vocês estavam sofrendo. Não é claro, não é óbvio, por isso que precisa de uma assessoria técnica bem específica para estar auxiliando vocês, identificando os danos e mostrando realmente o que precisa ser reparado. Sim. Hoje, inclusive, assim, eu falo muito da repactuação, mas eu vejo ali também pontos bons, como, por exemplo, a assessoria técnica, né, para as comunidades, que de fato é fundamental. E a possibilidade dessa assessoria técnica ela ser do território, ser uma assessoria técnica quilombola, porque aí é a gente trabalhando com a gente já reconhece a nossa realidade, não é ensinar o outro a trabalhar conosco, sabe? Então, existem pontos bons, sim, só que eu sinto também que a gente vai ter que trabalhar com redução de danos ali dentro da repactuação. Eu senti muita repactuação com uma
possibilidade de retirada de direitos, sabe? E não de inclusão, acesso a esses direitos. Então, para mim, é muito complexo, assim, pensar a repactuação hoje. E também estou aqui muito falando, mas a repactuação acabou de sair, né? É um texto muito complexo, muito extenso, e que eu acredito que, né, vai demorar ainda um tempo para a gente maturar, para a gente compreender tudo que está ali. Mas, inicialmente, vendo da forma como está sendo apresentada para nós, eu acho que cabe ali muitas reflexões, assim, antes de, inclusive, de fazer uma tomada de decisão, sabe? É óbvio que cada um, né, na sua individualidade, fala por si, mas quando a gente fala do coletivo, é necessário amadurecer as ideias, né? Compreender como que essa repactuação vai impactar o meu território e sempre lutar para que o coletivo tenha o melhor. Sabe? Porque eu acho que esse que é o ponto. A repactuação ela vem muito no âmbito, né, do direito coletivo, então é necessário resguardar esse direito coletivo. É necessário a gente trazer, por exemplo, o governo federal, que é quem assume agora, né, as rédeas desse processo, quais foram os nossos impactos, como a gente quer, por exemplo, que o que está posto na repactuação seja revertido dentro das nossas comunidades. O que a gente apresenta ali de danos para eles, sabe? Então, eu acho que é um longo caminho que a gente vai ter. Acho que é ruim a gente ter chegado na repactuação, né? Desde 2019, desde 2015, todo mundo esperando para que algo fosse feito. Mas dentro de tudo, eu acho que o que mais assim me deixa preocupada é a não responsabilização das mineradoras pelo crime que elas cometeram. E aqui eu gosto muito de falar sobre crime porque não foi um acidente. Acidente é algo que acontece de maneira casual. Eles sabiam que ia romper. Eles sabem, inclusive, dos danos da mineração e dessas barragens. Só que muito pouco ainda é feito, ainda que se saiba desses danos. Então eu não posso trazer aqui como desastre ou como um acidente algo que deixaram acontecer, sabe? E é até cruel com as pessoas fazer com que a gente tenha a sensação de que foi um desastre socioambiental. Não foi. Foi um crime. E a gente precisa tratar isso como crime até para que não ocorra novamente. Então, essas empresas não serem responsabilizadas por aquilo que elas fizeram, para mim é dar aval para que elas continuem a fazer isso. Porque tá tudo bem matar uma quantidade de pessoas, acabar com o território, com tradição, com cultura, e eu não vou ser responsabilizada. Eu pago ali uma quantidade, que não deve ser nem o lucro que eles têm no ano, e aí eu sigo caminhando a minha vida e tendo mais lucro. Então, eu acho que o Estado, assim, sabe, deveria, neste quesito, em alguns outros também, mas especialmente nesse, ter sido um pouco mais rígido, sabe? E eu sei da complexidade que porque nós estamos falando de uma estrutura que o Estado necessita dela, né, da economia, etc. Mas eu sei também o quanto a gente aceitar esse tipo de situação vai nos deixando mais frágeis, porque a gente vai tendo várias outras empresas entrando dentro do nosso território, tirando aquilo que é nosso e deixando só a destruição para a gente. Que Brasil é esse que a gente vai ter no futuro? As mudanças climáticas estão nos atravessando aí o tempo inteiro, sabe? A mineração está contribuindo com isso. Então, daqui a pouco, e o que a gente já vê é o Estado tendo que dar resposta a um problema que não foi ele que criou. A mineradora veio, pegou o seu lucro, deixou a destruição, e o Estado que tem que dar resposta, como, por exemplo, no município. O município tem que dar resposta para a população de uma saúde que está defasada, de uma assistência que está defasada. E está defasada por quê? Essa sobrecarga que a gente tem no sistema é por quê? As mineradoras estão investindo dentro desse território? Então, assim, é muito complexo, porque o dinheiro do Brasil, que deveria estar sendo investido nas políticas públicas e em todas as problemáticas que a gente já tem, na maioria das vezes, ele está sendo gasto para sanar ali um problema que foi criado por um grande empreendimento, que tem o aval para estar dentro do nosso território fazendo isso. É importante dar nome aos bois, né? Igual você falou, tratar de acidente, desastre, crime. Eu lembro que no começo eles faziam uma diferenciação entre atingidos e impactados, né? Aí falava assim, não, você não tem direito porque você foi impactado indiretamente pelo rompimento da barragem. Nós só vamos indenizar quem foi realmente atingido. Mas por que essa diferenciação, né, de nome? O atingido não foi impactado, o impactado não foi atingido? Que história que é essa? Né? Então, somos todos atingidos, todos foram atingidos, né, no município de Mariana.
especificamente. E isso, às vezes, a gente só vai descobrindo com o passar do tempo e com a conversa, com o amadurecimento, com a troca de ideias. Eu lembro que a gente veio aqui para perguntar à comunidade quais foram os danos que elas sofreram, e a partir das perguntas que a gente ia fazendo, que elas iam realmente se dando conta de que sofreram algum tipo de dano. Né? Não, realmente, eu tinha essa relação com um determinado território, eu tinha essa relação com o Rio, eu tinha essa troca econômica, eu tinha essa relação com determinados lugares. Então, é importante a gente fale aquilo que realmente é. Né? Se foi crime, né? Se houve... se é impactado é atingido, né? De alguma forma, mas é. E aí cada um tem o seu direito, né? E ele tem que ser respeitado. Eu acho que nessa discussão do impacto, a gente às vezes não consegue compreender coisas que são muito específicas, né? E que só estão ligadas com a atividade da empresa, com o dia a dia, o cotidiano. Eu lembro que eu fiz um curso sobre garimpo ilegal. Não tem tanto a ver aqui com a questão da mineração direta aqui de Mariana, mas durante essa atividade tinham vários indígenas e um deles me trouxe para refletir sobre um lugar que eu nunca tinha parado para pensar. Ele é do contexto amazônico, e ele disse: o grande problema do garimpo não é o mercúrio. Na visão dele, né? Não era o mercúrio. Era a prostituição. Porque o garimpo levava milhares de homens para dentro do território, para dentro de uma aldeia, que tem uma série de demandas que o município não consegue atender, e aí a prostituição vinha gerando muita renda, pagando muito para que as mulheres, né, dessa aldeia satisfizessem os homens que trabalhavam lá. Então ele disse: isso é a maior violência que acontece com a gente. Não é o mercúrio acabando com a saúde. É o impacto psicológico nas mulheres. Usar a nossa vulnerabilidade, a nossa precariedade para nos transformar em objetos. Então tem tudo isso que não é avaliado, né? Tem uma série de impactos como esses que não é dito. Essa questão da prostituição, quando eu já também fui visitar algumas comunidades... O que dói mais é que a prostituição vai com meninas menores de idade. Muitas vezes são crianças que vão se prostituir por um tênis ou um celular. É muito doido. E depois essas crianças vão voltar para a aldeia com doenças, grávidas, e não vão ser aceitas pela comunidade. Vão ter que parir sozinhas e vão ser expulsas da comunidade. É realmente, assim, de quebrar o coração. Uma violação atrás da outra. Sim. Né? São uma série de questões que o Bernardo tinha até comentado isso no podcast anterior. Quando você vai fazer essa análise do impacto, não se olha essa questão social. E, inclusive, acho que isso é super importante colocar. Todo mundo que tem um interesse vai trabalhar uma narrativa, vai construir uma narrativa de que o seu interesse, de que o que se está fazendo é positivo. Então é por isso que a gente continua tendo, mas tem um processo de licenciamento que é muito rígido. Não é rígido, né? Você contrata um profissional que vai lá e vai mascarar. Não, essas comunidades não são atingidas, elas estão muito distantes da área de impacto e não sei o quê, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouco de que forma vocês chegaram a esse entendimento de que o processo internacional ele era muito importante para que aqui, a nível nacional, tivesse um efeito, né? A Tatiana até colocou isso. A visibilidade só vem quando a gente mexe no internacional para que o nacional passe a nos ouvir. O que é uma vergonha, porque dentro desse processo a gente tinha, inclusive, entidades que são de proteção aos povos tradicionais. Organizações ligadas ao governo federal que deveriam, inclusive, mapear as comunidades e que, inclusive, tem uma listagem. Eu acho até absurdo quando... Há um tempo atrás eu estava saindo aqui da comunidade e estava indo embora para minha cidade, estava no ponto de ônibus conversando com uma pessoa. Você está vindo de onde? Eu estou vindo ali das comunidades quilombolas. Tem quilombo aqui em Mariana? Eu entendo que a sociedade, pessoas que moram no centro da cidade de Mariana, pode talvez não saber disso.
beleza. Mas um órgão público, ele não tem como usar esse argumento. Exatamente. Eu não sabia que esse povo estava ali. Mentira. Até porque as comunidades passam por um processo de autorreconhecimento, que tem um processo legal pela Fundação Palmares, então é fato. A Palmares tem uma listagem das comunidades quilombolas que passaram pela certificação, né? Que é ter esse documento, ter esse título de autorreconhecimento. E aí eu queria entender um pouco como é que foi esse processo internacional, como é que ele se dá e qual que é o impacto dele nesse processo do Brasil. Então, eu acho que o processo inglês, ele surgiu como uma opção para muitas pessoas que sentiam uma pressão política e econômica muito grande aqui no Brasil. Então, assim, existem certas pessoas que elas não têm a opção de processar a Samarco aqui no Brasil, ou a Vale. Para um município, ele não pode estar criando um conflito contra a Vale. Então, talvez para muitos dos atingidos, municípios que decidiram estar levando a ação para fora, era a opção que eles tinham por causa das pressões econômicas e políticas que existem aqui no Brasil. Entendi. E isso ficou muito claro com quem aderiu, né? Quem aderiu ao processo na Inglaterra. Eu que sou aqui de Mariana, eu posso falar que eu conheço, né, várias pessoas, várias empresas que não tinham interesse nenhum de processar a Samarco diretamente, né, porque ela tinha algum tipo de relação comercial, ou já teve algum tipo de relação comercial, ou que algum parente trabalha na Samarco, ou que algum parente trabalha na Vale, e não queria criar esse constrangimento de ter um processo judicial contra a empresa. Então, acabou-se por aderir a esse processo na Inglaterra por ser uma possibilidade de responsabilização do que aconteceu e de reparação dos danos que essas empresas, pessoas sofreram. Eu gosto muito de falar sobre esse processo também, porque eu acredito que ele foi uma possibilidade das nossas comunidades não só falar sobre o seu processo de não reparação, mas também da gente trazer, assim, várias pautas referentes às comunidades tradicionais, especialmente as quilombolas, sabe? Eu senti que depois que a gente começou a rodar o mundo e falar um pouco mais sobre nós, porque todo lugar onde a gente chegava, a gente tinha que dizer, somos quilombolas, o que são os quilombolas, quais são as nossas faltas. Eu senti um pouco mais a gente discutir também sobre isso. Obviamente que vários outros movimentos e várias comunidades já estão aí resistindo, construindo o seu, assim, sabe? Isso é inegável. A gente tá aqui o tempo todo falando sobre isso. Mas aqui na minha bolha, aqui próximo a mim, eu senti que quando a gente começou a falar mais sobre isso, a gente começou a pautar, inclusive, políticas públicas para as nossas comunidades, sabe? Discutir mais amplamente. Não vejo só, o processo de reparação, a gente quer dinheiro para as comunidades. Não, a gente nem está falando diretamente sobre dinheiro. A gente estava falando sobre respeitar os modos de vida, sobre não tirar essas pessoas do seu território. E quando a gente fala, por exemplo, da mineração dentro do território de Santa Efigênia e adjacências, a gente também pensa em outros territórios que são quilombolas, que estão sendo atravessados pela mineração. Então, discutir isso de maneira ampla é possibilitar essas pontes também, sabe? Inclusive com esses podcasts, são coisas que a gente gostaria que acontecesse, que outras comunidades que estão sendo atravessadas pela mineração escutassem esses podcasts, pudessem vir dialogar com a gente, porque hoje a gente tem uma certa experiência, mas a outra comunidade também tem. Então, juntar e fazer essa troca é fortalecer o nosso movimento, é juntar com os outros movimentos quilombolas, né? Até o movimento negro que já está aí há muito tempo construindo e fazendo acontecer e dialogar, porque assim, a gente não vai conseguir avançar se a gente não tiver, assim, de maneira coletiva discutindo isso. Não dá para eu ficar aqui só Santa Efigênia discutindo sobre mineração, até porque não é só Santa Efigênia que está sendo impactada. Então, abrir isso para o mundo foi muito bom nesse sentido, sabe? De conseguir construir outros parceiros, outras pontes, dialogar sobre outras questões. Por exemplo, o entendimento do nosso protocolo de consulta. Essa foi uma coisa que ali dentro do processo a gente falou, nós não temos protocolo de consulta, vamos estar construindo protocolo de consulta? E aí a gente começou a construção do nosso protocolo de consulta, né? Eu acho que o protocolo, hoje está aumentando, né, cada vez mais, porque a gente diz que o conflito move identidade. Então,
você tem um conflito de invasão de um território, de um povo tradicional, ou uma tomada de decisão por um órgão público que não consulta a comunidade, e aí, de alguma forma, a comunidade, seja através de agentes externos ou internamente, ela ouve falar que existe essa lei internacional, que já foi até comentada, que é a Convenção 69, que dá esse direito. E eu sempre gosto de destacar isso, a Convenção 69 ela é muito mais ampla do que a lei e o protocolo. Ela vai trazer, inclusive, ela é criada pela Organização Internacional do Trabalho, ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, ela tem um viés também muito forte para discutir a questão do trabalho. A Convenção 69 traz regras específicas de como esses povos têm que ser colocados em sistemas específicos de tratamento. O grande problema é que a sociedade não tem ainda consciência, que essa é uma lei que deve ser seguida, mas principalmente quando a gente vai falar do protocolo, às vezes a gente está lidando com comunidades que não usam a escrita como uma forma cotidiana de comunicação. Então a gente precisa sistematizar o que a comunidade constrói de regra. E essas regras nem sempre são ditas, né? São regras de relação. Por que quando eu chego no terreiro, eu chego de branco? Por que em determinadas épocas do ano eu tenho uma determinada ação, ou eu não como determinado tipo de carne? São regras de trato social desses povos que eles criaram e que todo mundo sabe de maneira silenciosa. Não precisa ser dito. Quando você chega na casa da sua avó, você sabe o que você precisa fazer, pedir a benção. E ninguém precisa te falar isso. Sim. Então, transformar isso em regras, às vezes é um pouco complicado. E no caso das comunidades aqui, é mais delicado ainda, porque nós não estamos falando de uma comunidade, nós estamos falando de 4 comunidades. É uma certificação coletiva. São 4 territórios que têm muita relação entre si, né? Até relações de casamento e tal, mas que também internamente cada um deles tem uma forma de lidar, de ver. E aí precisa sentar com todo mundo na mesa, escutar primeiro a forma que cada um faz e dizer, olha, beleza, nisso aqui a gente tem acordo, nisso aqui talvez a gente não tenha. E tá tudo certo. A gente vai trabalhar para que as regras de consulta e as regras da forma como vão ser tratadas as comunidades para o externo respeitem isso. Então, a forma como vai se construir a casa em Baúbas pode ser diferente da forma como se vai construir em Crasto e diferente para a Vila Santa Efigênia. Esse é o desafio. Então, construir o protocolo é desafiador e também, eu acho que é uma grande violência, porque desde o processo colonial, né, desde o processo de invasão desse território, do tráfico, coloca o povo negro numa situação de vulnerabilidade. Depois querem exigir que esse povo consiga fazer algo que consiga responder a um determinado tipo de conhecimento que não foi lhes dado. Então é difícil para chegar para uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta que não domina essa parte escrita e explicar para ela como isso vai acontecer. Então por isso que demanda muito tempo e paciência também para que todo mundo consiga compreender. E é fato, né? Sempre vai ter alguém que talvez discorde do processo. Isso é comum, faz parte da humanidade. Mas que pelo menos contemple a forma como as comunidades vivem e principalmente para que elas tenham pertencimento de pegar aquele documento e dizer assim, eu construí isso aqui. Eu disse que isso aqui que está escrito fui eu que falei. Ela tem que se identificar, ela tem que conseguir ler e enxergar as palavras dela, né, a forma de construção dela ali dentro. Então é isso. É por isso que é muito importante a gente construir o nosso protocolo com parceiros, assim, sabe? É complexo para a gente fazer sozinho, né? Tudo aquilo que já foi dito. Mas de buscar, assim, parceiros. Porque se a gente deixa para alguma empresa que, inclusive, quer se beneficiar desse protocolo, se a gente deixa para ela nos auxiliar aí na elaboração desse protocolo, é muito arriscado. E eu sei que, assim, que é muito complexo achar esses parceiros, sabe? Mas nós já estamos aqui também, nos colocando, não temos o nosso pronto, mas a gente tem caminhado bastante nas discussões do nosso, já tem bastante coisas escritas, assim, estamos nesse processo de finalização, de trazer para as comunidades, para terminar a aprovação. Então, assim, é da gente ir criando essas redes mesmo, porque esse é um espaço para isso, para a gente dialogar, para a gente criar as redes, para a gente fazer essas trocas. Porque é muito mais fácil caminhar quando te mostram o caminho. Agora, quando você fica ali sem saber para onde você vai, é muito mais complexo. Então, assim, no meu mundo ideal, a gente deveria ter alguma instituição, assim, de confiança que auxiliasse essas comunidades na elaboração do seu protocolo. Não havendo, procure parceiros.
Às vezes tem até universidade também, dependendo de qual universidade está ali no seu território, que pode te auxiliar, alguns outros movimentos. Então é tentar ir construindo, porque assim, o protocolo não vai salvar a gente, né? Que é igual a gente fala, por exemplo, da certificação, que não resolve a nossa vida, nos auxilia em muita coisa, mas não resolve a nossa vida. O protocolo também é a mesma coisa. Ele é mais um instrumento para a gente tentar resguardar os nossos direitos. E só uma coisa que eu acho que é importante demais, que as pessoas têm que ter consciência, porque eu já lidei com comunidades em que eles diziam, mas a gente fez o protocolo e a empresa não respeitou. Chegou a empresa aqui, nós apresentamos o papel para eles, mostramos, mandamos eles ler, mandamos cópia. E eu acho que a maior violência para um povo é ter todo esse trabalho para depois ter que ainda judicializar para que uma terceira pessoa que não conhece a comunidade, que nunca colocou o pé lá, que não vive aquele cotidiano, ter que decidir a partir disso. Mas, infelizmente, é o sistema brasileiro que a gente tem. A gente está vendo continuamente as comunidades terem que judicializar esses conflitos, apresentando o protocolo e, em algumas situações, inclusive, o protocolo não sendo respeitado, né? Nós estamos falando de uma lei internacional que o próprio governo brasileiro não respeitou no processo de repactuação. A verdade é essa. Então, é para dizer que é mais uma ferramenta, mas que não é o definitivo. É mais uma ferramenta de luta e que, como vocês já colocaram muito bem, tem que fazer muito barulho para ser ouvido, para ser ouvida. E para finalizar, eu queria só saber de vocês, assim, né? Porque os dois trabalhando aí muito na questão do direito ambiental. Como que vocês estão vendo esse processo de repactuação? Como que vocês estão vendo também o aproximar de um resultado dessa ação da Inglaterra, assim, sabe? Tá sendo meio complexo, estamos aqui na esperança de que tudo vai dar certo. Como é que tá isso? Então, a gente está no meio do julgamento agora, que voltou do recesso. Eu estava assistindo antes do podcast. A gente tem ido muito bem, os nossos advogados estão muito bem preparados. A gente vê como as empresas estão constrangidas com as provas que a gente está trazendo, evidenciando de como elas sabiam que a barragem ia estourar, todos os estudos que eles fizeram, os cálculos, estimativas, as pessoas que estavam nas cadeias de e-mail sabendo também. Então, nós estamos bem confiantes que nós vamos finalmente conseguir uma decisão que vá considerar que existe uma pessoa culpada pelo crime de Mariana, apesar de ser um processo civil. Mas uma pessoa que realmente tem a culpa pelo que aconteceu, ou uma empresa. Claro que tem todo esse processo da repactuação que a gente também vê como também algo bom, porque muitas pessoas vão finalmente também serem pagas, porque tem muitas pessoas em situações que precisam de serem finalmente pagas, mas é complicado e existe certa fragilidade do governo em relação à ação inglesa. Então, tá vindo a decisão e vamos ver o que vai acontecer. A decisão é para quando? Então, o juiz ele não precisa definir quando que é a data que ele vai dar a decisão. Ela também não é proferida no final da audiência, como muitas pessoas acham, assim, que vai acabar a audiência, culpado. Não é assim. Os juízes lá vão ter o tempo deles para escrever a decisão, vai rever tudo e aí depois é publicado. A gente está com a esperança de que a decisão venha por meados de maio, junho, julho. E vai ser do meio do processo também de adesão à repactuação. Então, provavelmente vai ter bastante confusão entre os atingidos. Por isso que vai ser essencial assim, que o meu escritório, os nossos colaboradores tenham uma boa comunicação com os nossos clientes e o próprio governo também auxilie e dê a assessoria necessária para os atingidos também tomarem decisões com base, né, no que está sendo, nas opções que eles têm. Porque o que eu vejo muito entre os atingidos é essa incerteza e a falta de informação para ser tomada uma decisão. Sim. Bom, com relação à ação inglesa, né, há um otimismo muito grande de que a questão se resolva lá e que realmente traga o benefício que
aqueles que aderiram à ação esperam. Então, acredito que esse ano a gente tem uma decisão que possa dar um novo horizonte para a gente com relação à resolução dessa ação. E ela também é importante no sentido de que há uma tendência de que todo esse sistema de responsabilização das pessoas jurídicas, dessas empresas que se utilizam de subsidiárias em outros países, sejam responsabilizadas devido ao fato de serem elas as que são realmente beneficiadas com essa exploração das suas empresas subsidiárias e filiais em outros países. Muitas das vezes, essas empresas elas se utilizam de terceiras empresas, mas criadas por elas, que a gente chama de empresas filhas, né? E que trazem, a partir da sua exploração em outros países, os benefícios para a empresa-mãe que são sediadas nos países originários. Então, essa dificuldade que se existia antigamente, ela vem sendo ultrapassada por um mundo que hoje não tem mais fronteiras, né? E a justiça também não deveria ter, né? A responsabilização tem que vir e as vítimas têm que ser reparadas independentemente de onde for. Se esse for um caminho possível, na minha opinião, as pessoas, as vítimas, os atingidos, eles têm que buscar esse caminho. Se ele é possível, vamos buscar o caminho. Se não fosse possível, obviamente que não. Mas se é um caminho possível, vamos atrás dele. Se o caminho seja no Brasil, ótimo também. Se aqui for primeiro, for melhor, for mais rápido, mais fácil. Mas o importante é a satisfação e a reparação dos danos que foram causados. Com relação à repactuação, obviamente, havia já uma previsão de repactuação devido aos acordos anteriores, e ela realmente era necessária, principalmente no sentido da reparação ambiental dos direitos difusos, especificamente, né? Com relação aos direitos coletivos e individuais, creio que deveria ter uma participação maior daquelas pessoas que deveriam ser e que são beneficiadas ou não por essa repactuação. Então eu vejo essa falha, né, de ouvir essas pessoas, e aí eu digo tantas pessoas físicas também, mas algumas pessoas jurídicas, né, que são as empresas e que também são os municípios, que não foram ouvidos nesse processo de reparação. Até as próprias comunidades, né, como aqui a Vila de Santa Efigênia e outras comunidades quilombolas e povos indígenas que não tiveram a possibilidade de poder participar e de contribuir para que essa repactuação fosse bem melhor, né? E trouxesse realmente uma reparação de danos mais efetiva. Pessoal, antes de encerrar, né, queria pedir para que os advogados aqui das comunidades pudessem trazer suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, debatendo o processo de reparação e o processo inglês. Para os nossos clientes que estão acompanhando a ação inglesa, se quiserem acompanhar no Instagram PogosGoodHeadBR, vocês podem ter mais informações diárias do que está ocorrendo na ação. Eu queria agradecer também o convite. Para a gente também foi muito engrandecedor, a gente está sempre aprendendo, né? Essa troca através de podcast ela é importante para a comunicação das comunidades, mas também para a gente poder conseguir passar alguma coisa da nossa experiência, daquilo que a gente sabe. Então, obrigado, estamos à disposição e continuamos firmes na luta e juntos. É isso, gente. Inclusive, eu queria muito lembrar aqui também, sabe? Que a gente veio fazendo todas as reflexões, mas de dizer que esse não é o momento da gente dizer quem tá certo ou tá errado, sabe? Nós não estamos nesse papel aqui. É só mais um momento da gente trazer algumas reflexões, a gente dialogar sobre coisas que vêm acontecendo conosco. Neste caso de escolha, que você faça de maneira consciente, que você tenha a possibilidade de refletir sobre como isso vai chegar à sua comunidade, de tomar decisão de maneira coletiva com o seu povo, assim, sabe? Eu acho importante a gente demarcar isso, de que não estamos aqui do papel de julgar ninguém, sabe? Mas mais de construir mesmo. Então eu convido também todo mundo para curtir, para comentar e para trazer a sua experiência também dentro desse processo, para que a gente possa fazer uma troca, que esse seja sempre um ambiente de troca de maneira muito respeitosa entre todos nós. É isso, né?
Pessoal, agradecer demais aí por acompanharem. Sei que esse episódio foi mais denso, mas é muito necessário, porque a gente está exatamente nesse momento na iminência da decisão da ação internacional. O processo de repactuação aqui acabou de sair essa decisão, que agora vai começar. Eu acho que é muito importante porque, desde o início desse podcast, a gente vem trazendo as discussões envolvendo as comunidades quilombolas, centrado principalmente aqui nas comunidades, e esse é um processo que está impactando uma série de comunidades em vários estados. Então, por isso que a gente queria muito trazer essa discussão para que as pessoas conseguissem compreender e também conseguir ouvir um pouco o lado de quem é atingido. Sim. Já que dentro do processo isso não foi possível, que por outros meios a gente consiga fazer as pessoas que às vezes até são contra, que eles são contra o desenvolvimento, o progresso, consigam ouvir um outro lado e começar a refletir sobre questões que não aparecem na grande mídia, não aparecem nas leituras de informação que chega por internet e tal. Então é isso. Agradecer demais, pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem e avaliarem o podcast, por favor. 5 estrelas para nós aí, gente. Ajudem no nosso trabalho. Gratidão, viu? Em pé.